Gálatas capítulo 3, versículo 8, diz o seguinte: antes que isso acontecesse, as escrituras viram que Deus ele iria aceitar os não-judeus por meio da fé. Então Paulo está falando, olha, antes que essas coisas, ele está falando lá de Jesus, de todo o sacrifício que havia acontecido, ele fala, a Bíblia já havia falado que quem não é judeu seria aceito diante de Deus por meio da fé. Ele continua, por isso, antes de chegar o tempo, elas anunciaram, as escrituras, a palavra de Deus anunciou a boa notícia a Abraão, dizendo, por meio de você, Deus abençoará a todos os povos. Vamos orar? Pai, obrigado por essa noite. Nós oramos que o Teu Espírito de sabedoria e revelação venha conduzir os nossos corações, venha conduzir a nossa mente para compreender a altura, a largura e a profundidade daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Conduza-nos, Deus, nessa noite, nos conduz à Tua verdade, a Sua palavra, ela é a verdade. Que, Senhor, encontre caminhos aos nossos corações, que os nossos corações venham ser quebrantados nessa noite, que a nossa mente venha ser renovada, e que o Teu Espírito venha reinar em nós e através de nós, que nós vamos ter revelação de quem é Deus, que nós vamos ter revelação de quem Jesus é, que nós vamos entender a vida eterna e venhamos viver ela em sua totalidade hoje, na terra, onde quer que nós venhamos estar no decorrer da nossa semana. Essa é a minha oração e nós te agradecemos porque o Senhor sempre fará infinitamente mais do que podemos pedir, pensar ou imaginar. No nome de Jesus, amém. Amém? O objetivo de Deus sempre foi que todas as nações da terra fossem alcançadas pelo amor. Quando a gente vê que Deus ele cria Adão, Deus não cria uma nação. Deus cria um ser humano. Então o objetivo de Deus nunca foi abençoar exclusivamente uma nação. Senão ele teria feito de Adão uma nação. Ele cria um ser humano, uma raça, uma espécie. Então o objetivo de Deus sempre foi que todos os povos eles fossem alcançados. Você não foi uma alteração no plano. Então Deus escolheu lá o povo de Israel, e ele viu que o povo de Israel era muito vacilão, então Deus decidiu escolher os outros povos. Porque se fosse isso, ele só teria se complicado. Que pelo menos o povo de Israel é legalista o suficiente para tentar seguir as regras. O brasileiro nem tenta. O brasileiro faz uma lei para não ter que seguir a lei. A gente tem é o jeitinho brasileiro. Então, não faz sentido, não foi esse o objetivo. O objetivo de Deus sempre foi alcançar todos os povos por meio do amor dele. Que você fosse alcançado por ele. Então, a realidade é que Deus ele está fazendo o que desde o princípio ele definiu que faria. Ainda que hoje isso seja tido como um novo som. Isso seja tido como algo novo. Então, essa pregação sobre a graça. Cara, isso não é novo. A gente vê que durante toda a velha aliança, eles eram alcançados por meio da fé. Nós somos salvos pela graça por meio da... O que mudou? Vamos lá. Nós vimos todos a forma como os apóstolos eles apresentam a igreja. Então não existe algo novo, ainda que pareça. A mensagem é a mesma. A âncora precisa estar na rocha, firmada na rocha. Ainda que a forma de ser transmitida se adapte à cultura. Então a gente não vai pregar aqui como Spurgeon. Não vamos pregar aqui como Pedro pregava. É outra cultura, é outro povo, é uma outra era, mas o fundamento da palavra permanece. Amém? Deus ele sempre determinou que faria exatamente o que ele está fazendo. E o que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo é fazer com que o homem que foi feito à sua imagem, caminhando segundo o conhecimento de quem Deus é, caminhando segundo o conhecimento de quem Jesus é, viva na terra hoje a vida eterna. Lucas, como assim? João capítulo 17, versículo 3, diz o seguinte, a vida, isso é Jesus orando. Então ele está orando e ele fala, Deus, a vida eterna é essa, que eles conheçam a Ti, que é o único Deus verdadeiro, e conheçam também a Jesus Cristo, a quem o Senhor enviou ao mundo. Então, nessa oração a gente entende que a vida eterna é morrer para o céu? Sim ou não? Não. A vida eterna é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. A partir do momento que eu conheço a Deus, a partir do momento que eu conheço Jesus, a vida eterna começa. Então, no céu, a gente recebe um novo corpo, amém? E aí nós continuamos a vida eterna, agora vendo quem Deus é. E a Bíblia fala que quando nós virmos quem o varão perfeito, Jesus é, nós seremos exatamente como Ele é. Então nós só chegaremos à plenitude de Cristo lá. Mas a eternidade começa aqui. Então a eternidade, a vida eterna, ela começa aqui a partir do momento que nós passamos a conhecer a Deus, a conhecer a Jesus. Então nós precisamos conhecer a Ele, nós precisamos conhecer os pensamentos dEle,
nós precisamos conhecer os planos dele, nós precisamos conhecer os propósitos dele, nós precisamos conhecer a missão dele, pelo que o coração dele anseia. Então a vida eterna é essa. Quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos a Jesus, nós passamos a viver a vida eterna. Agora, o grande problema é que a maioria de nós, eu não vou nem falar como cristãos, mas nós pregamos para cristãos ou pessoas que minimamente almejem isso, tem um grande problema de identidade. Então a gente sente um buraco dentro da gente, que é do tamanho de Deus, tá? Só para deixar aí uma dica. E a gente quer se basear na vida do outro. Então a gente vê alguém fazendo algo que a gente gostaria de fazer e fica, nossa, eu queria ser igual aquela pessoa, né? Eu acho que vou fazer o que essa pessoa está fazendo. E você tenta ir na sombra da pessoa e você não vai conseguir. Por quê? Porque você não foi feito para ser igual a ninguém aqui na Terra. Nós fomos feitos para ser igual a Jesus. Eu tenho que ser igual a Jesus. Fala comigo. Eu tenho que ser igual a Jesus. Fala para a pessoa do seu lado. Você tem que ser igual a Jesus. E esse é o tema do que eu quero conversar com vocês hoje. Eu tenho que ser igual a Jesus. Então, eu não quero que a minha vida ela seja definida pelo meu trabalho. Eu não posso querer que a minha vida ela seja definida pela missão que eu exerço ou pelo meu ministério. Eu não quero que a minha vida seja definida pelo meu propósito. Eu preciso ansiar que a minha vida seja definida pelo negócio do meu pai, pelo anseio do meu pai. E qual é o negócio do pai? Como é que funciona a casa do pai? A casa do pai tem como único objetivo, ela é engajada e interessada em fazer com que toda a terra entenda e reconheça que o centro de tudo é o Filho, é Jesus. Então nós precisamos ser reconhecidos não pelo que nós executamos, mas por levarmos a revelação de que o centro de todas as coisas é Cristo. Dele, por ele, para ele são todas as coisas. João fala que sem ele nada do que existe teria sido feito. Então esse é o objetivo do Pai. Esse tem que ser o nosso objetivo. O meu trabalho na terra, não importa qual seja a sua função, não importa qual seja a sua posição dentro do lugar que você executa, não importa qual seja o seu entendimento de ministério, né? O meu lugar aqui na terra, ele é ser a imagem de Deus, é mostrar a revelação do Filho para a humanidade. Então eu fui feito à imagem de Deus, eu conheci a Cristo, eu tenho a vida eterna. Agora, com essa vida eterna, eu preciso reinar e governar com a sabedoria de Cristo. Eu preciso amar as pessoas com o conhecimento de Cristo. Eu preciso perdoar as pessoas com o amor de Cristo. Eu preciso ser como Jesus, por mais complexo que isso possa parecer. Eu preciso ser, isso não é opcional. Não, se eu quiser ser. Não, se eu sou um cristão, é muito importante a gente até ter essa revelação que a Bíblia não fala sobre evangélicos. Um dia eu posso tentar explicar de onde surgiu essa história. Mas não existe a palavra evangélica na Bíblia, não existe a palavra crente na Bíblia. Você sabia disso? A Bíblia não te chama de crente, a Bíblia não te chama de evangélico, mas existe a palavra cristão na Bíblia. E a palavra cristão na Bíblia apareceu porque aqueles primeiros discípulos, depois da morte e ressurreição de Jesus, eles se pareciam exatamente com o que as outras pessoas haviam ouvido falar que Jesus era. E eles falaram, se Jesus é o Cristo, então esses são cristãos. São cristinhos. São mini-cristos. Eles se pareciam com o que as pessoas haviam ouvido falar a respeito de Jesus. Então nós precisamos nos parecer com Jesus. Nós precisamos amar como Jesus, perdoar como Jesus. E quando Cristo ele voltar à Terra, então ele vai nos dar aquilo que ele prometeu dar àqueles que ouvirem e obedecerem aquilo que ensinou. Então nós ansiamos um retorno de Jesus, mas nós temos um objetivo a executar que está muito além da nossa vida natural, da nossa vida física. Nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito. O que ajudou os discípulos a cumprirem, os apóstolos depois a cumprirem o propósito, o que fez com que os apóstolos continuassem adiante, é algo que está escrito em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 diz que essa promessa que Jesus ele voltaria, que Jesus ele compartilharia o reino, seguimos com o herdeiro junto com ele. Essa promessa fez com que gerou em homens e mulheres uma fé que fez com que muitos deles fossem partidos ao meio, fossem mutilados, fossem apedrejados. Eles perderam suas vidas porque eles viram que o evangelho era muito mais do que apenas uma historinha a respeito de um homem. O evangelho era muito mais do que apenas uma história, mas eles entenderam que falava a respeito do Deus, o Deus, que se fez carne e se entregou e foi mutilado. Ele foi imolado muito antes do fundamento, antes da fundação do mundo. Ele já havia se entregado para ser imolado por nós. E nós somos feitos promessas do Pai para o Filho.
Então Deus ele prometeu, nós vimos isso, não sei se na semana passada, na semana retrasada. Deus ele fez uma promessa para a descendência de Abraão, e essa promessa alcançava Jesus. Essa promessa alcançava Jesus, e a promessa era que nós estaríamos com ele, que nós seríamos uma nação, não mais só um povo, mas todos os povos, tribos, línguas e nações. Então o que fez com que Jesus ele andasse até a cruz, o que fez com que Jesus ele caminhasse, mesmo não querendo ir, Pai, afasta de mim esse cálice, a Bíblia fala que é uma alegria que havia lhe sido proposta. E a alegria que havia sido proposta para Jesus era você. Era poder estar com você. E aí você olha para você e você fala, mano, Jesus perdeu o tempo. Mas ele não achou isso. E a partir desse momento, nós precisamos entender que o reino de Deus, ele passa a acontecer em nós e através de nós. Para que todos aqueles que não creem, eles possam olhar para a gente e falar, cara, como você consegue reinar e governar em amor, consegue perdoar, mesmo depois de você não ter mais nada, mesmo depois de você ter perdido tudo, mesmo depois de te criticarem ou falarem contra você, ou inventarem coisas contra você, como você faz isso? Por acaso isso é o tal de carregar a cruz? E a nossa resposta precisa ser, não, cara, você não está entendendo, eu não vivo isso porque isso foi gerado na cruz. Eu vivo isso porque essa é a moeda do céu. E eu vim de lá e eu vou voltar para lá. Meu lugar não é aqui. Eu vim de lá, eu vou voltar para lá. Não, Lucas, eu não vim de lá, eu nasci da minha mãe, né? Eu falo, o pecado foi concebido pela minha mãe. Beleza. Antes de seus pais nascerem, Deus já tinha projetado você. Se Deus não está no céu, eu não sei onde está. Você vem de lá, mano. Seus pais podem até não ter te planejado, Deus planejou. Seus pais podem não ter sido planejados, Deus planejou seus pais para que você nascesse. Você vem de lá, mano. Você vai voltar para lá. Nós não podemos ser o que somos porque é um rito religioso, porque é uma regra de uma denominação. É a forma como a denominação vê as coisas, que se dane, mano. Nós vivemos pela Bíblia, nós vivemos pelo reino de Deus. E o reino de Deus, ele não tem fronteiras, ele não tem limites, ele não é limitado por homens. Só que nós precisamos conhecer aquilo que a palavra nos instrui. O mundo ele precisa dessa mensagem. O mundo precisa entender isso. Essa mensagem é a mensagem do Evangelho. Cara, eu não faço o que eu faço por causa de um rito. Não é carregar a cruz, não. Isso é cultura do céu. É por isso que eu perdoo, é por isso que eu amo, é por isso que eu governo, mesmo quando as coisas são contrárias ao que eu queria. Mesmo quando aparentemente as coisas não cooperam para o meu bem. Eu quero ser como Jesus, eu tenho que ser como Jesus. Porque numa sociedade de homens e mulheres que perderam a sua identidade, que não entendem o que é valor, é muito complexo nós entendermos que nós fomos separados por Filho de Deus. Pensa, mano, Deus, né? A gente acaba colocando Deus numa visão, às vezes, sei lá, de um mega dono de uma empresa, ou de alguém inalcançável, do presidente. Quando é que eu vou parar para sentar e conversar com o presidente como um colega de trabalho? Como amigo da escola? Não, ele é inalcançável, fui separado do Filho de Deus. Eu sou zoado, mal acabado, eu mal consigo ficar 3 horas sem pecar, mais uma semana, mais um dia. Por quê? Porque numa sociedade onde nós perdemos o valor, isso não faz sentido. Agora, a missão de Jesus na terra, a missão dos apóstolos na terra era pregar essa mensagem que nunca terá fim. O que eu vivo, eu não vivo por causa de algo que aconteceu aqui no mundo natural. Eu vivo porque é a cultura do céu. Porque eu vim de lá, eu volto para lá. Então nós precisamos entender isso. E entendendo isso, 1 Pedro capítulo 1, Pedro ele fala que os profetas na velha aliança, eles procuraram, eles começaram a discutir, eles sentaram para estudar e começaram a ver, mano, quando que esse Cristo ele vai vir? Para que haja redenção sobre a terra, para que ele governe sobre a terra, para que haja salvação. E eles começaram a discutir para tentar entender quando o Cristo viria. E nessa de tentar entender, porque existia uma regra de que ele viria, Jesus veio e foi, eles nem tinham. Mas nós entendemos que o Cristo é Jesus, amém? E nós entendemos também que Cristo ele veio, ele morreu, ressuscitou. Hoje nós podemos ser salvos sim pela obra que ele fez, mas que o anseio de Deus e o que Jesus tem trabalhado é fazer com que nos nossos corações a beleza da glória de Deus ela venha incendiar aquilo que nós chamamos de ser. Ela vem incendiar o nosso estilo de vida. Não, eu anseio pela glória, eu quero queimar por Deus, eu quero queimar de amor por Jesus, e eu vou me dedicar à Bíblia por causa disso. Jesus é a palavra de Deus, e nós entendemos, e não tem mais a ver com algo para nos livrar de um problema. E entendendo isso, Pedro ele continua, então ele fala, olha, os profetas, os sacerdotes da antiga aliança, eles querem tentar entender quando Cristo viria, mas eles perderam tempo. Mas nós sabemos que Cristo é Jesus. Aí no versículo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13, ele fala, por isso, estejam prontos para agir. Não fique parado. Cara, você tem revelação de quem Deus é. Você tem revelação de quem Cristo é. A vida eterna começa no conhecimento de Deus. A vida eterna começa no conhecimento de Jesus. Não podemos ficar parados. Nós precisamos estar prontos para agir.
continuem alertas e ponham toda a sua esperança na bênção que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Então existe uma bênção. Qual é a bênção? Nós governaremos e reinaremos sobre a terra, junto com Cristo. Quando? Quando Cristo for revelado. E ele continua, versículo 14. Então sejam obedientes a Deus. Não deixem que a vida de vocês seja dominada por aqueles desejos que vocês tinham quando vocês ainda eram ignorantes. Quando vocês eram tijolinhos, quando vocês eram levados por qualquer vento de doutrina, quando vocês eram meio burro da cabeça. Sabe? A gente fazia as coisas sem pensar. Ele fala, não deixa que isso aconteça. Pelo contrário, sejam santos em tudo que fizerem, assim como Deus é santo. Porque Ele é. Se nós queremos ser como Jesus é, nós precisamos agir como Ele é. É o que precisa começar a acontecer agora. Sabe, talvez, às vezes você acorde pela manhã e você olha e fique, mano, por que eu ainda tô vivo? Qual o meu propósito? O que eu tenho pra fazer? Sabe, eu não encontro sentido. E às vezes você não encontra o sentido simplesmente porque você parou de se dedicar ao que te dava sentido. Sabe, o que nos dá sentido de propósito, o que nos faz entender a revelação, o que nos faz entender a lógica da vida, sempre vai ser a palavra de Deus. Porque nós somos gerados pela palavra de Deus. O homem inicialmente foi gerado pela palavra de Deus. Não, Lucas, o homem foi gerado por toda a terra. Ele tocou lá e soprou, não teve palavra de Deus. Então o que a gente faz com a palavra de Deus? Nós viemos de Deus. A Bíblia fala que tudo que foi feito por meio de Jesus. Jesus é a palavra, sem Ele nada que foi feito existiria. Nós somos feitos pela palavra de Deus. Nós viemos dele. E quando nós nos afastamos da palavra de Deus, isso funciona de uma forma muito básica. Vamos lá. Peixe vive. Tira o peixe da água, o que acontece? A árvore vive na terra. Tira a árvore da terra. Você veio de Deus. Então você vive aonde? O peixe nasce na água, a árvore nasce na terra. Eu tiro ela do lugar que ela veio, ela morre, não é? Se você veio de Deus, eu te tiro de Deus, o que acontece com você? E o sentido da vida? Você perde. Se Jesus é Deus e Jesus é a palavra, se eu sair da palavra, fim da pregação. Simples assim, mano. É simples assim. Não é difícil de entender. Mas a gente precisa entender coisas básicas. Então vamos lá para a prática. Né? Vamos pro beabá, para a parte... Até esqueci a palavra, mas vamos lá. Então tá, existem 3 coisas que são muito notáveis. Logo no começo da Bíblia, nos primeiros capítulos. E Gênesis 1, 2, começo do 3. Deus, ele cria a humanidade, né? Cria todo o universo, ele cria o ser humano. E é muito importante a gente olhar para esse começo da Bíblia. Eu sei que você leu Gênesis 1 milhão de vezes e talvez tenha lido a Bíblia toda só uma. Mas esse começo é muito importante, então você não perdeu tempo. Porque Jesus, quando ele vem para a terra, a Bíblia chama ele de segundo Adão. Então quer dizer que Jesus era o que Adão deveria ter sido. O exemplo de ser humano. O exemplo da humanidade. Ele não foi, veio Jesus. Jesus, segundo Adão. Mas quando nós olhamos para Adão, nós entendemos parte do estilo de vida que Jesus tinha. Então quando Deus ele cria Adão, Deus fala para Adão o seguinte, olha, governe sobre a terra. Adão foi feito à imagem de Deus, certo? Se Deus fala governe sobre a terra, Adão foi feito à imagem de Deus, que é claro que Deus ele é um governante, ele é um rei, amém? Então, se nós queremos conhecer a Cristo, se nós queremos conhecer o nosso propósito, nós precisamos nos dedicar, primeiramente, a estudar textos que falam sobre Deus como rei. Sim ou não? Segundo, quando Deus ele fala com Adão, ele chega em Adão e ele entrega instruções para Adão de como ele deveria viver na terra. Ele dá funções para que Adão executasse na terra e colocasse sobre a terra. Ele transmitisse para a terra aquilo, certo? Nós vamos ler na Bíblia e nós vemos que isso se repete. Inicialmente com os juízes, depois com os profetas, e aí depois com Jesus, depois com os apóstolos, e assim sucessivamente, não é? Então existe uma continuidade nisso. Mas a gente está falando de Adão. Então Deus ele chega e ele passa para Adão uma ordem daquilo que Adão tinha que fazer na terra. O que Adão ele era para a terra? Adão ele era um porta-voz de Deus para a terra. Se Adão era um porta-voz de Deus para a terra, e Jesus é o segundo Adão, e nós vemos que Jesus, quando ele vem e fala do reino, Jesus, quando ele vem ele fala a respeito da vontade do Pai, então Jesus falava do reino e era o porta-voz de Deus, eu e você precisamos nos dedicar a encontrar na Escritura textos que falem de homens e mulheres que foram porta-voz de Deus na terra. Por quê? Porque eu sou isso. Essa é a minha identidade. Amém? Terceira coisa que nós observamos em Adão. Nós observamos uma coisa chamada sacerdócio. Então, Adão, ele tinha um relacionamento íntimo com Deus.
Adão terminava o dia, ele chegava em Deus, Deus chegava até ele, e eles conversavam. E Adão questionava com certeza Deus, com certeza ele perguntava, pedia conselhos a Deus. Da mesma forma que quando você não sabe fazer alguma coisa na sua casa, você vai lá e coloca no Google. Sim ou não? Tinha Google, era bom demais naquela época. Ele tinha que perguntar para Deus. Então pensa, a Paloma comprou lá um cachorro pra gente, e ele é um cachorro super educado. Tudo que ele vê que ele pode destruir, ele destrói. Ele tá num nível de educação assim, amor de pessoa. E a gente vai lá e pesquisa e pergunta pras pessoas. Então imagina Adão. Gente, imagina Adão nas suas crises com seus pets, ou com seus filhos, ou com seus irmãos. Adão chegando em Deus e fala, Deus, como eu faço que o burrinho pare de fazer cocô onde as vacas comem? Como eu faço que aquele macaco pare de bater, no leão, que o leão não vai comer ele, faz o leão comer ele. Eles conversavam, eles tinham uma conversa. E essa conversa, ela aponta para o sacerdócio. Por quê? O que é o sacerdócio? O sacerdote é aquele que se posiciona entre a terra e Deus e representa Deus para a terra. Lucas, mas a Bíblia fala que existe um sumo sacerdote que é Cristo, ele foi colocado uma vez por todos. Verdade? Jesus é o sumo sacerdote. Hoje todos nós temos acesso a ele. Mas nós fomos feitos aqui na terra, enquanto Jesus não voltar, a cumprir o legado que é de Jesus. Nós somos suas mãos, seus pés. Como já disse várias vezes, ele não vai voltar para arrumar a nossa bagunça. Ele vai voltar para buscar a igreja. Nós fazemos parte dessa função. Então eu e você, nós precisamos nos dedicar a entender o que a Bíblia fala a respeito do sacerdócio. Porque você é sacerdote. Sacerdotisa. Então nós precisamos enxergar Deus como rei e juiz sobre todas as coisas. Nós precisamos enxergar Deus como profeta. Nós precisamos enxergar Deus como sacerdote. E sim, nós precisamos enxergar Deus como noivo. Mesmo porque quando nós olhamos para Adão e Eva, nós vemos que os dois eles se casam e eles se tornam um. E esse casamento deles exemplifica a união do Pai, Filho e Espírito Santo. Então por mais que nós não vemos em Yahvé todas essas funções, quando nós pegamos Pai, Filho e Espírito Santo, entendendo que eles são um, nós vemos que os três executam tudo isso. E eu e você, a única forma de nós entendermos, enxergarmos o que nós fomos feitos para viver, é entendendo a palavra de Deus e toda a orientação que Ele deu para isso. Quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu entendi que a Bíblia ela era o único livro que falava a respeito da história de um único homem, não eram 66 livros contando histórias diferentes, de homens que viveram em eras diferentes, escrito por pessoas diferentes, mas sim um único livro contando a história de um único homem, Jesus, de Gênesis a Apocalipse. Quando eu entendi isso, eu comecei a perceber que alguns textos, como por exemplo o texto de Jeremias, onde Deus ele chega e fala que ele faria uma nova aliança, e nessa aliança, aquela que era antigamente rejeitada e não amada, ela seria amada da alma dele, falando das nações que seriam alcançadas. Eu comecei a ver que na verdade essa promessa, que para aquela geração parecia um novo som, porque até então era só o povo exclusivo de Deus. Mas na verdade Deus havia prometido isso lá em Gênesis 3, lá em Gênesis 12. Mas para aquela geração era um novo som. Eu comecei a perceber que quando Deus ele chega em Abraão, ele faz uma promessa para o descendente de Abraão, que o trono dele não teria fim. O trono de Abraão não, de Davi, que o trono de Davi não teria fim. Eu começo a ver que na verdade a promessa que Deus faz para Davi é a resposta não é a conclusão da promessa que Deus fez para Abraão. Que era nada mais nada menos que a promessa que a Paloma falou na semana passada que Deus fez para ela. Você percebe que tudo está linkado? E aí você começa a observar que você faz parte da linha do tempo de Deus. Não houve uma quebra de raciocínio, não houve uma mudança de aliança para resolver o BO. Não, você estava lá desde o começo. Você fazia parte desde o começo. Então nós passamos a ver que Israel, por mais que veio sim toda aquela descendência a partir de Israel, por causa da parte de Abraão, Israel ela foi criada por Deus para que ela servisse como uma luz para todas as nações, para que ela fosse luz para todos os povos da terra, um exemplo de que se você ama a Deus e você segue a sua orientação, então tudo te vai bem, você vai ser abençoado, você vai prosperar. Mas quando você não ama a Deus, você não segue as orientações dele, então você não tem garantia de que tudo vai ficar bem, de que tudo vai prosperar. E aí você vê aquela Bíblia novela mexicana, povo livre, povo solto, povo livre, povo solto, povo livre, povo solto, né? Escravo na bênção, sempre assim. Então Israel, na verdade, era um porta-voz, era uma luz para todas as nações. Olha, esse é o caminho, ande por ele, vocês vão estar no caminho certo, vocês vão viver bem. Só que quando Israel falha, Cristo chega em cena. Com poder e glória, mas cheio de humildade de coração, manso e humilde, cheio de graça e verdade. E Cristo, ele chega
em cena. E Cristo ele chega em cena e ele revela a sua glória para a humanidade. E assim a humanidade começa a ver que Cristo, na verdade, era a luz. Não tinha a ver com o povo. E Cristo ele reflete a verdade que o Pai era. Cristo começa a falar, olha, esse é o Pai. O reino de Deus, ele é de tal forma. O reino de Deus funciona de tal forma. É assim que nós devemos nos portar. E nós vemos que ele sim, ele vem para resgatar as ovelhas perdidas do seu Pai, mas ele vem também para brilhar com uma luz de conhecimento de quem Deus é. Porque o conhecimento de quem Deus é daria para a humanidade algo que nem Israel tinha, a vida eterna. Então Jesus ele vem com essa função, com essa revelação. Então Jesus começa a revelar o Pai, nós começamos a entender o Pai, e isso soa como umas boas novas para uma geração de órfãos. Porque eu não sei como é o relacionamento do seu pai, mas hoje é muito comum. Eu estava vendo uma pregação e foi no Dia das Mães, estava vendo o culto de uma igreja. E aí eles foram dar alguns presentes para as mães. E aí tinha um presente, eles, vamos dar esse presente aqui para mãe solo. Quem é mãe solo aí? É tipo assim, 70% da igreja ou mais levantou a mão. É mãe solteira, tá? Mas tipo, mano, é comum. Hoje é uma geração de pessoas que não têm paternidade, que não tem revelação de um pai. E muitas vezes, mesmo tendo uma mãe que cuida deles, também não tem. Porque a mãe passa o dia inteiro trabalhando, chega cansada, coitadinha, capota. Põe o moleque na escola, da escola pra escola, da escola pra escola, pega, leva pra casa, dá comida, dá banho e segue a vida. Isso se ela for uma boa mãe, no final de semana ela passa com ele, senão vai pra balada. Órfãos, às vezes tendo pai e mãe também. Mas Deus, Jesus ele vem para apresentar um pai de amor, para que uma geração de órfãos que às vezes não teve uma boa experiência com seus pais encontrasse em Deus paternidade, encontrasse em Deus amor, encontrasse em Deus humildade, encontrasse em Deus alguém que se importa, alguém que fez tudo por essa geração a ponto de pegar o seu único filho, para que ele pudesse derramar sobre uma geração o espírito de adoção, para que todo aquele que cresce na obra que ele fez se tornasse a partir desse momento filho também de Deus. Então Jesus ele vem para fazer algo muito maior do que aquilo que Israel tinha. E assim como Israel foi luz para as nações, agora a igreja carrega a missão de ser luz para a terra. E quando eu e você é igreja, amém? Mas sozinho você é só você. Nós somos igreja. Quando nós começamos a entender isso, quando nós começamos a raiar essa luz, essa verdade, nós entendemos, não, eu sou como Jesus, eu vou fazer tudo para ser como Jesus, nós iremos começar a gerar na nação que sim, Deus escolheu um ciúminho. Pera, esses caras do outro lado do oceano, ou esse bando de gente no mundo inteiro, tá vivendo as promessas que era só nossa. Como assim? Eles conseguem ver paz, justiça e alegria, a gente vive em guerra. Como isso? E a partir desse momento eles vão entender que eles precisam se voltar para a promessa, que eles precisam se voltar para Deus. E quando eles realmente fizerem isso, eles vão entender que Jesus Cristo é Senhor sobre tudo e todos. Paulo mesmo escrevendo, ele fala, cara, se a graça fez o que fez, sem que Israel entendesse quem Jesus é, imagine quando o povo que Deus escolheu entenderem quem Jesus é, o que vai acontecer na terra. O nosso entendimento e a nossa expressão de cristianismo precisa mudar. Prova disso é quando eu falo frases como essas que falam do que Deus vai fazer na terra e a gente fica tipo, a gente precisa mudar, mano. Sabe, a gente precisa entender o que realmente a glória de Deus ela vai fazer, ou minimamente lembrar o que a glória de Deus fez na nossa vida. Porque sem sombra de dúvidas, o passado de vocês é um pior que o outro. Mas passa o tempo, a gente se esquece de onde a gente saiu. E não existe mais a expectativa de que outras pessoas saiam do lugar de onde a gente saiu. A gente começa a achar que é tão santo há tanto tempo, que a gente nunca foi o troço que a gente sempre foi. E que no fundo é. Sabe, a mover a glória de Deus, aquilo que Deus vai fazer na terra, as promessas que ainda não se cumpriram, sabe, isso precisa mover o nosso coração. A gente precisa vibrar por isso vibrar por aquilo que Deus ainda vai realizar. A nossa revelação de cristianismo precisa mudar, e não para algo novo, mas para algo que é eterno. Ainda que se pareça novo, mas é eterno, sempre foi desse jeito e sempre vai ser. Deus não muda, Ele não mudará. Jesus é o que era, sempre será. É o que a Bíblia fala. Ele é, Ele era, e Ele há de vir. Essa é a forma que Ele é. Algo que sempre existiu, ainda que hoje se pareça como algo novo. O Evangelho de acordo com Cristo, Jesus ele nos confronta quando Ele chega ali nos discípulos que estavam caminhando em Emaús. Aquilo não foi simplesmente uma chamada de atenção para eles, que demoraram a perceber, mas chamada de atenção para a gente. É como se Jesus estivesse falando, cara, como vocês são complicados. Como vocês são tolos, vocês demoram para crer. Tudo o que aconteceu, Moisés e os profetas já haviam falado. Estava lá, de Gênesis a Malaquias. E como é que vocês não entendem? Como é que vocês não viram?
E a gente leu Gálatas 3:8 e Paulo está falando exatamente as mesmas coisas. Tolos, quem foi que enganou vocês? Quem foi que enganou vocês a ponto de vocês se esquecerem das boas novas a respeito de Jesus? A ponto de vocês se esquecerem daquilo que foi ensinado a vocês desde Gênesis até Malaquias. Lembrando, eles não tinham o Novo Testamento. Mas nós, além de ter o Velho Testamento, temos o Novo Testamento. E nós precisamos conhecer essas promessas. E eu sei que muitos de nós, talvez todos aqui, nunca tenham se dedicado a conhecer realmente as promessas que falam a respeito de Jesus, que se encontram na Velha Aliança. Só que isso é importante porque essas promessas falam a respeito de você, falam a respeito de mim. Sabe, se nós queremos ser igual a Jesus, Jesus é a palavra de Deus, se eu a palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Porque aquilo fala a respeito da minha identidade. E eu não vou mais perder tempo querendo ser igual aquela pessoa é. Bom pra ela, glória a Deus. Eu tenho que ser como Jesus é. Eu tenho que ser como Cristo é. E se Cristo entendia reino, se Cristo era a porta-voz de Deus sobre a terra, se Cristo é o sacerdote dos sacerdotes, eu preciso ser. A Bíblia fala que Deus ele fez por causa de Cristo uma nação de sacerdotes. Tá aí, eu tinha esquecido desse texto, acabei de lembrar. Pronto, tem um fundamento. Então vamos lá, a gente precisa queimar por isso. Pensa, que grande burrice seria minha se alguém chegasse para mim e falasse, olha, prometesse para mim algo que é magnífico, algo assim que eu nem consigo calcular. Vamos pensar, a pessoa chegou e fala, cara, eu vou pagar todas as suas contas, eu vou comprar a casa que você quiser, onde você quiser, eu tiro o carro que você quiser, você vai viajar para onde você quiser, quando você quiser. Melhor, eu vou te adotar como filho, eu sou o rei do país mais rico, sou um dos sheiks lá da árabe, e eu te adoto, e agora você é meu filho, e tudo que é meu é teu. Eu falo, não, tô de boa. Mano, bate a cabeça na parede até abrir um buraco. E a gente fica, não, beleza, tá de boa. Depois eu estudo mais a Bíblia. Depois. Relaxa. Antes de morrer, não importa. Eu vou pro céu. E aí você deixa de viver e construir para a eternidade, porque a eternidade já começou, algo incrível e maravilhoso. Porque você está deixando para depois. Né? E a gente gosta, enquanto estiver amanhã, procrastinarei. Só que amanhã pode acabar. Então seria uma tremenda tolice. Hebreus capítulo 6, o versículo 17 fala: Deus lhe quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria a sua decisão. Então Deus fez uma promessa, e ele quis deixar claro, olha, eu vou cumprir essa promessa. Então o que ele fez? Por isso, junto à promessa, ele fez um juramento. Então Deus chegou, eu prometo que eu te adotarei como filho, que em Jesus você vai ser herdeiro de todas as bênçãos celestiais nos lugares espirituais. Tudo que vocês pedirem em nome de Jesus crendo, vocês vão receber, eu prometo. E se isso não for suficiente, eu juro pelo meu nome que eu prometi, eu vou realizar. Versículo 18. Portanto, há duas coisas que não podem ser mudadas: a promessa e o juramento. A respeito delas, Deus não pode mentir. E assim, nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito encorajados a nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Então o fato dele ter feito uma promessa e ele ter feito um juramento a respeito da promessa que ele vai cumprir, e Deus não pode mentir, isso gera em nós esperança. Versículo 19. Essa esperança é o que mantém seguro e firme a nossa vida. Assim como uma âncora mantém seguro um barco, ela passa pela cortina do templo do céu e entra no Santíssimo Lugar. Hebreus 6 fala que a promessa de Deus, ela gera em nós esperança, e essa esperança é uma âncora para as nossas almas. É o que nos firma no lugar que nós devemos estar. Desconhecer as promessas da palavra de Deus é o mesmo que você ser um barco. Eu já falei sobre isso em outra pregação. É o mesmo que você ser um barco. Você não ter âncora, você não ter motor, você não ter remo, você não ter vela e você não ter nem salva-vidas. Você está à deriva. E a deriva é um bom sinônimo para suicídio. Você não tem nada. O que você tem? Nada. Você morreu. Por isso às vezes vem aquela falta de senso de propósito. Por quê? Não tenho âncora, não tenho remo, não tenho motor, não tenho vela, não tenho nada. Tô livre. Não tenho sentido de vida. Nós não temos como permanecer numa era como essa, onde tudo está querendo formatar a nossa mente, onde tudo está querendo, de certa forma, nos afastar de Deus, onde as mensagens elas são pregadas com o único objetivo de falar o quanto eu sou importante, o quanto o meu chamado é maior, o meu propósito é maior, o quanto eu sou mais amado, o que eu vou fazer me importa mais, né? Eu sou um pastor super deselegante, e ele falava uma frase lá na igreja dele lá, e falava o seguinte: olha, fala pra pessoa que tá do seu lado, esse ano você vai trabalhar pra mim. Deselegante, né? Não, esse ano nós vamos ser sócios, melhor, não é? Pô, já que vai falar de prosperidade, pelo menos deixa todo mundo igual. Super deselegante. Então, numa sociedade onde nós somos gerados, nós somos ensinados a respeito disso, a respeito de coisas que, querendo ou não, nos afastam de Deus,
nós acabamos criando uma expectativa a respeito de nós mesmos totalmente erradas. Todos nós temos o mesmo chamado, todos nós somos chamados para a mesma direção e nós somos chamados para o alto. Nós somos chamados para cima, nós temos um chamado para Cristo. Nós somos chamados para ser como Ele é, um chamado de acordo com o propósito do Pai. Nós somos chamados para viver a promessa que é feita do Pai para os filhos. Uma promessa que é eterna, e isso é igual para todos. Você importa sim, mas não mais que o seu irmão do seu lado. Pelo contrário, a Bíblia fala que nós devemos nos considerar servos de todos, não senhores de todos. Sabe, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para cuidar. Então sim, nós temos um valor, mas nós temos o valor daquele que nos criou, que nos deu um valor. E aí, eu não quero conhecer Ele. Sabe, eu não tenho tempo suficiente para me dedicar a Ele. Como assim? Se o que me dá valor é Cristo, se o que me dá valor é o Pai, não faz sentido eu não tenho tempo para Ele. Porque o resto não me dá valor, o resto só fala mentiras para mim. A sociedade é cheia disso, às vezes as denominações, porque a igreja é perfeita. Uma noiva é perfeita, sem marca, sem mancha, sem ruga, adornada. A igreja não, mas as denominações eu acho que nem Deus gosta. Então nós precisamos nos portar como igreja, nós precisamos agir dessa forma. Não é momento de preguiça, esse não é o momento para a gente deixar a nossa única porção bíblica ser uma palavra de domingo, ser uma conversa que a gente tem aqui. A palavra de domingo deveria ser um momento onde a gente alinha, recarrega a arma e volta para o campo de batalha. Mas todos os dias a gente pega a nossa Bíblia, todos os dias a gente entra no nosso lugar devocional, todos os dias a gente cresce em Deus. E quando a gente chega na igreja, a gente edifica um ao outro. E quando a gente vai fazer uma oração pelo outro, orações aqui que a gente faz, não, a gente chega no irmão, posso orar por você. Eu senti aqui de orar por você, eu posso orar por você. Ou às vezes no meio da oração, você está lá no seu lugar, você vê o irmão também no lugar dele, Deus vai te dar uma palavra e você ali com vergonha, porque isso sempre vai existir, você, mano, eu vou lá. E você chega na irmã e fala, Deus está falando isso comigo, faz sentido. Seu irmão fala assim, amém. Seu irmão fala, não, então desculpa, volta pro teu lugar. Mas a gente se move. Não somos uma igreja parada, não faz sentido. Nunca fez, hoje faz menos ainda. Tudo coopera para nos distanciar dele. Romanos capítulo 10 fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo, a palavra de Deus é Jesus, a palavra é o próprio Cristo. E a palavra é as promessas que Jesus ele nos prometeu, que Deus ele nos prometeu através de Jesus. Você precisa preencher os seus ouvidos das promessas de Cristo. Nós precisamos fazer isso, preencher os nossos corações com as promessas que Deus fez para Cristo, preencher as nossas almas com as promessas que Deus fez para Cristo, porque não tem outro jeito de nós sermos como Ele é. Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, nós temos fé e por isso somos salvos. Então a gente não volta atrás. A Bíblia fala que os cristãos, eles não são pessoas que recuam. Ele não está falando que você não vai ter alguma crise, alguma coisa que vai tipo, mano, entenda, descansar faz parte do processo. Recuar não. Nós não recuamos, nós nos movemos pela fé. E é por isso que nós somos salvos. A fé é o que você precisa para permanecer. É a promessa de Cristo. Isso vai te dar autoridade para ter domínio sobre a sua própria alma. Isso vai te dar autoridade para que você tenha domínio sobre suas próprias vontades. E é isso que vai te dar autoridade. Eu sei que provavelmente todo mundo aqui luta contra alguma coisa durante a sua semana. Talvez alguns contra aquilo que o Novo Testamento fala o tempo todo, que é a imoralidade sexual. Só que o que vai nos fazer vencer isso é justamente o conhecimento de Deus. Nós vamos começar, quando nós nos dedicarmos à Bíblia, quando nós nos dedicarmos ao conhecimento de Deus, nós nos dedicarmos ao conhecimento de Jesus, nós vamos começar a entender o que é vida eterna. E quando nós começamos a entender o que é vida eterna, deixa eu te falar uma coisa, a vontade de fazer merda que você tem e às vezes você faz, sempre vai existir. Pro resto da sua vida, você vai morrer com isso. Então, qualquer pecador, você não vai ser livre. O que você precisa ter é maturidade. A partir do momento que você começa a ter conhecimento a respeito de Deus, conhecimento a respeito de Cristo, começa a ter revelação da vida eterna que você passou a viver aqui, você começa a entender que não existe nada que vai valer mais a pena do que a vida eterna. Então aquela vontade, aquele desejo que sempre existiu e sempre vai existir dentro de você, vai ficar de lado, perto da grandeza que é a promessa de Deus para você. E aí nós vamos ouvir algo que Paulo ouviu: minha graça te basta, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se nós não nos dedicarmos ao conhecimento de Deus, ao conhecimento de Jesus, qualquer vento de doutrina, qualquer oportunidade, por mais fútil que seja, ela vai levar o nosso coração e para longe de Deus. E isso dentro, às vezes, das denominações. Então eu não vou mais viver segundo os meus maus desejos, os desejos da minha carne, porque esses desejos, eles podem até continuar existindo, mas eu vou me agarrar à verdade
de Deus, porque ele cumpriu, Jesus cumpriu toda a lei. Jesus cumpriu tudo que os profetas haviam falado. Ele foi quem realizou tudo isso. E por causa do caráter, porque o caráter dele é imutável, porque ele não mente, porque ele é Deus, eu sei que Deus ele não vai mentir, Deus não vai voltar atrás com a sua palavra, então eu posso confiar no que ele falou. E eu sei que as coisas vão cooperar para o meu bem, porque ele falou que funcionaria assim. Então eu posso crer naquilo que Jesus falou, eu posso crer naquilo que ele disse, e eu vou continuar avançando. Então sim, eu vou ter aflições, eu vou continuar enfrentando aflições, mas isso vai ser poeira perto da glória futura. Isso não vai ser nada perto daquilo que Cristo prometeu. Então eu preciso ter algo que me atraia a Ele. Eu preciso entender que a palavra de Deus precisa me atrair a Ele. E é algo que vai durar para sempre, porque Ele me fez uma promessa que é eterna. Então eu preciso me sustentar nessa promessa que é eterna, a promessa que Deus fez através de Jesus. Eu quero que o que te atraia seja essa promessa. Eu quero que você saia daqui com o sentimento, cara, eu preciso conhecer Jesus, porque eu preciso ser como Jesus. Eu não posso ficar flertando com o pecado pro resto da minha vida. Eu não posso ficar flertando com a minha inconstância pro resto da minha vida. Eu não posso ficar flertando com sei lá o que pro resto da minha vida. Eu preciso ser como Ele é. E nós vemos que Jesus, quando nós vemos a tentação de Jesus no deserto, a Bíblia fala que depois do diabo sair, a Bíblia diz o seguinte, e ele partiu até uma próxima oportunidade. E aí quando você lê Lucas, você vai ler, Lucas ele foi bem detalhista, e ele fala que chega um momento no ministério de Jesus, que ele está pregando, e as pessoas se alegram com o que ele está pregando, e as pessoas se juntam e eles querem levantar Jesus como um líder, como um rei, para aquele povoado. E Jesus ele sai por meio do povo e vai embora. Quando eu li esse negócio, isso é depois da tentação, eu falei, caramba, ó a tentação. Porque Jesus sendo Deus, ele poderia querer ser igual a Deus. Sabe, isso vai continuar. Mas eu não posso ficar flertando com os erros. João capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Gênesis 1, Colossenses 1 fala que Deus ele criou tudo. E mesmo tendo a criação, mesmo ele tendo visto que a criação se tornou a bagunça que nós tornamos ela, né? Mesmo ele vendo que a criação se tornou a bagunça que nós fizemos com que ela se tornasse, ele nos ama de forma incondicional, a ponto de nos devolver a bênção através de uma promessa. Sustentar que nos devolveria o que ele tinha dado para Adão através de uma promessa. Mesmo ele tendo visto toda a bagunça. E a maioria de nós aqui, se prometermos algo para alguém e a pessoa não for fiel do lado dela, nós passaremos aquela promessa para outra pessoa. Sim ou não? É o mais correto. Eu lembro, eu tinha 18 anos e aí eu tinha 17 e minha mãe falou que quando eu fizesse 18, ela me daria habilitação. E aí eu ramelei e eu tive que pagar minha habilitação. A gente é assim. Mas Deus, ele não é assim. Deus ele não fez isso, então a gente faria, mas Deus ele faz uma promessa, ele nos cria para uma promessa, e mesmo quando eu não consigo manter essa promessa, ele faz questão de sustentar essa promessa por mim. Ele me comprou, ele fez a promessa e ele sustenta a promessa por mim, mesmo quando eu não consigo e às vezes mesmo quando eu nem quero. Ele sustenta a promessa por mim, porque ele viu o valor em mim, ele me dá valor. Então mesmo que eu não queira a promessa, mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu não tô afim, ele vai lá e sustenta, e ele segura, ele carrega a promessa, porque ele quer que eu viva essa promessa. Eu não conheço ninguém que nos ame assim. Não existe ninguém que vai nos amar assim. Até o pai, nem que seja por motivo de correção, ele vai afastar o filho da promessa e não vai cumprir o que tinha prometido, porque o filho falou. Por isso que a Bíblia fala assim, até nós sendo mal sabemos dar boas coisas, quanto mais Deus. O que Deus fala. Quando você sair daqui, o Brasil ele vai continuar sendo o Brasil. O seu bairro vai continuar sendo o seu bairro, a sua casa vai continuar sendo sua casa, e as crises elas vão continuar existindo. Os problemas vão estar do jeito que você deixou. O que nós precisamos entender, seja qual for o problema, seja emocional, seja saúde, seja financeiro, é que isso se trata apenas de um momento. Apenas um momento, não é eternidade. Não vale a pena nós sustentarmos as nossas vidas por algo que é momentâneo. E todo mundo aqui passou muito tempo fazendo isso. Eu não tô falando pra você parar de trabalhar. Não tô falando pra você parar a sua rotina, se largar teu casamento, teus filhos, sei lá. Não. Tô falando pra você viver dentro do que Deus colocou. Uma ótica de eternidade. Um olhar de eternidade. Não vale a pena. Se isso me distancia de Deus de alguma forma, não vale a pena. Seja o que for. Não vale a pena. Porque eu fui feito pra algo que é eterno. Isso pra mim. Seja bom, seja ruim. Não vale a pena. Você foi criado pra algo que é eterno. O YouTube vai tentar te formatar, o Instagram vai tentar te formatar, TikTok, a televisão, o rádio, seja lá o que você vê e escuta, sendo gospel ou não, vai tentar te formatar. Eu e você, nós precisamos ser formatados unicamente pelo Espírito Santo. A única coisa que pode, que deve formatar o meu e o seu coração precisa ser o Espírito Santo. Não pode ser outra coisa. E sim, você não vai ser perfeito, nós vamos continuar sendo bagunçados até o dia que nós vermos o rosto dele.
até o dia que nós fomos ver Jesus. Mas os apóstolos, eles ensinavam e falavam para que um falasse para o outro, ensinasse o outro, falavam, olha, sejam gentis uns aos outros, sabe? Abram espaço para burrice uns dos outros. Abram espaço para tchonguice dos outros. Façam isso simplesmente pelo outro, porque a gente não vai acertar toda vez. Sabe, você não vai acertar toda vez. Mas permaneçam juntos, permaneçam unidos, porque é apenas assim que nós vamos herdar a promessa. A promessa não é pro Lucas, a promessa é pra igreja. Ela é nossa, não minha. Ela não é sua, ela é nossa. Então, mano, beleza. A pessoa é tchonga, ela é atrapalhada, mas ela não é um problema. Ela pode ser problemática. Mas compra um espelho. Permaneçam unidos em amor. Suportem uns aos outros em amor. Porque a promessa, ela virá um corpo. Jesus irá buscar uma noiva. A coisa mais linda dessa promessa é Jesus. Nós nos rendemos a Deus e Deus, ele nos recebe por meio de Cristo. Que quer que a gente o conheça. Cara, existem tantas coisas, tantos detalhes, tantas gotinhas que Deus ele deixou na sua palavra, mas elas são suficientes para nos sustentar. Elas são suficientes para o dia bom, elas são suficientes para o dia mau, suficientes para a crise financeira, física, emocional, elas são suficientes. Estão lá, são suas. Deus não precisava ter deixado, mas ele nos deixou como presente. Então faz o seguinte, pega todo o livro que você possa estar lendo e deixa de ler. Estou falando para você parar de ler outros livros, eu não vou falar para você parar de mexer nas suas redes sociais, parar de assistir streaming, mas desinstala da sua TV. Desinstala do seu celular. Faz um propósito com Deus. Eu tô falando sério, faz um propósito com Deus. E se pega com a tua Bíblia. Se pega com a tua Bíblia, cresce no conhecimento de Deus. Aproveita a pessoa que você tem perto de você, às vezes seu familiar, às vezes um amigo de trabalho, às vezes alguém que você pensa que a pessoa tá até bem, a pessoa tá ferrada, ela precisa de ajuda, mas ela é orgulhosa que nem você e não fala. Sabe, se afasta do que tá comendo seu tempo e você vai ver que as pessoas, elas valem muito. Você vai ver valor que você não tinha visto nela. Você vai ver valor em você que você não tinha visto. E aí, quando você entender a importância da Bíblia, volta pra rede social, volta pro streaming, pode assistir o que você quiser, você nunca mais vai conseguir assistir o que você vai ser bem mais seletivo. Você nunca mais vai conseguir ser, tô só vendo aqui as piadas de, sei lá, dentro de você vai ter uma santa indignação de se manifestar, seja sábio, e expressar o amor e o reino de Deus. Mas não faz isso não. Esquece o que o Lucas falou. Vive a vida que você sempre viveu. E daqui 2 anos, não vou nem jogar muito pra frente, me fala o quanto a sua vida mudou. Você não vai conseguir. Porque o que muda o nosso ser é Cristo. O que muda a nossa vida é Deus. Dia após dia, de glória em glória. Não tem outra forma. O conhecimento de Deus ele nos revela a eternidade faz com que nós venhamos expressar para o mundo caído o reino de Deus. Se nós cantamos que vem o reino de Deus, nós precisamos aprender a expressar o reino de Deus. Porque o reino de Deus vem para a terra quando a terra agir da forma que é o céu. Há muito tempo atrás, Hebreus ele fala isso, fala que há muito tempo atrás, Deus ele falou por meio para a geração dos nossos pais, por meio de profetas, mas hoje ele fala por meio de Cristo. Será que nós não queremos ouvir o que o Filho tem a dizer? O que o Filho tem a dizer? Jesus ele fala que ele só fez e falou aquilo que ele viu o Pai fazer. O que o Filho tem a fazer, o que o Filho tem a dizer é nos revelar o Pai. O Filho revela quem o Pai é. Será que nós não precisamos conhecer o Pai? Sabe, será que não existe em nós uma necessidade de conhecer quem Deus é? Eu preciso conhecer o Pai. Eu preciso entender qual é o propósito que o Pai tem para mim. Eu preciso conhecer os planos do meu Pai. Porque quando eu conheço os planos do meu Pai, quando eu conheço o propósito do meu Pai, eu conheço o meu propósito. Eu conheço quem eu sou. Hebreus também fala que nós devemos lembrar uns aos outros. Então se lembre diariamente das promessas de Deus. Se lembre das promessas de Deus. Da promessa da sua vinda. Da promessa de que Ele virá. Da promessa de que Ele habita em nós. Da promessa da provisão. Da promessa do amor e do poder. Da promessa do conhecimento de Deus, sabe? Espírito de sabedoria e revelação. Da promessa do entendimento. Da promessa do espírito da unidade do corpo. Da promessa da noiva e do noivo.